Olá, meu nome é Alan Cotovei e hoje eu estou trazendo o pitch sobre uma proposta de aprimoramento da metodologia DRG, utilizando Machine Learning e Clustering. Os públicos-alvo são equipes de gestão hospitalar, epidemiologistas e equipes de informação estratégica, tanto de hospitais quanto de operadoras de saúde. Para explicar melhor o problema, precisamos entender o que é o DRG, ou Diagnosis Related Groups. Em resumo, ele é uma metodologia desenvolvida para agrupar pacientes com perfil clínico semelhante. Ela foi criada na década de 60 e padroniza a coleta de dados, assim permitindo comparar os resultados. O DRG é usado também pela 3M na forma do APR-DRG, All Patient Refined Diagnosis Related Groups, assim como também pelo DRG Brasil, entre outras empresas. Usando como exemplo o APR-DRG, o processo funciona assim. O conjunto mínimo de dados, que é o CMD, esse daqui, que são os dados do hospital, eles são importados para dentro de um dos softwares da 3M, seja o CGS ou o CodeExpert, o qual categoriza esses atendimentos em MDCs, divide eles em DRGs, separando severidade da doença e risco de mortalidade também. A manutenção dessas categorias é manual e geralmente é anual, feita por médicos, se baseando em dados dos hospitais estadunidenses, ou seja, o resultado pode não refletir corretamente com a de outros países, como o Brasil, por exemplo. E a tentativa de adaptação dos pesos dessas categorias para outros países acontece há mais de 10 anos e não se consegue ter um consenso a ser usado. Então, trabalhar de forma manual, sem auxílio da computação ou inteligência artificial, faz o processo ser mais demorado. Dessa forma, a gente chega no nosso problema. Então, como adaptar a realidade brasileira ou até mesmo universalizar esse método? Então, como ser mais rápido, mais preciso, facilitar novas análises? Então, nesse trabalho, eu proponho a substituição do método manual de revisão e adaptação dessas categorias do DRG pelo método com o uso de Machine Learning e Clustering. Então, utilizando o K-means e o Expectation Maximization. A proposta dessa metodologia está desenhada nesse fluxograma. Caso queira ler e entender melhor os detalhes técnicos, basta pausar o vídeo. Nos próximos slides nós vamos entender essa solução na prática. Então, o operador do DRG, da região, pode ser a 3M, a Bindoc da Alemanha ou qualquer outra empresa que seja interessada em usar esse método, ela vai criar um data lake com os dados anonimizados dos seus clientes da região. Então, com o data lake pronto, ela vai poder criar o DRG local utilizando essa parte da metodologia do K-means. Tendo essa estrutura pronta, todo mês os clientes vão poder inserir e alimentar os dados nesse data lake e utilizar o método EM para classificar esses atendimentos. Com esses atendimentos classificados, aí sim o operador vai poder gerar relatórios analíticos, criando valor, assim como a 3M e a 2M já fazem com o DRG Analytics, que seria essa ferramenta de relatórios analíticos, né? Então, as principais vantagens dessa solução são as seguintes. Ele gera um DRG adequado para regiões que ainda não as têm, tem uma velocidade e precisão maior ao fazer isso, abre possibilidade para descobrir novas relações entre diagnósticos, mais estudos podem ser feitos com o Data Lake e o DRG será cada vez mais refinado ao alimentar esse Data Lake. Porém, o custo inicial para desenvolver essas ferramentas pode ser uma desvantagem, assim como o custo do Data Lake, que em comparação ao método atual, que é um DRG estático, é mais alto. Outra desvantagem é que os primeiros testes vão exigir uma análise de um cientista de dados e um atuante da área da saúde para averiguar os resultados dessa inteligência artificial. E eu reitero que o Data Lake permite uma grande evolução de análise de dados. Eu gostaria também de citar que há um grande potencial de mercado por dois motivos.
O primeiro é a possibilidade de parcerias entre as empresas que já fazem análise de dados e VBHC e o operador, pois há grande valor para ambas as partes. E segundo, a implementação de um DRG ajustado em países menores, pois é um mercado mundial pouco explorado. Por fim, ressalto que o uso de Machine Learning na área da saúde abre novas portas e quebra paradigmas, assim como o teleatendimento fez nos últimos anos. Então, se você gostou dessa proposta e gostaria de saber mais sobre ela, eu estou à disposição. Até a próxima!